Hoje é sexta-feira e o medo invade os corações e cala orações. Sexta-feira, desesperança. Hoje é sexta-feira e as forças opressoras parecem triunfar. Os inimigos gritam o triunfo. Hoje é sexta-feira. Pilatos acha que lavou as mãos. Os fariseus riem achando que voltaram a controlar as coisas. Hoje é sexta-feira e a morte sorri. Mas no domingo... meus irmãos, no domingo a esperança volta com o grito de Ele não morreu. Domingo, esperança. No domingo, a vida brada, a ressurreição fala mais alto. No domingo o inferno se cala, e a hipocrisia de uma crença vazia dá lugar ao grito de Ele vive, a morte enfim morreu. É sexta-feira, é um dia de luto. Naquele momento, ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém sabia da ressurreição de fato. Jesus estava sendo pregado numa cruz e nas últimas palavras naquela cruz, ele menciona perdão, esperança, responsabilidade, humanidade, sacrifício, redenção e entrega. É sexta-feira, alguns estão de longe, olhando para a cruz com o coração batendo forte, pensando, perdemos o nosso amigo, perdemos aquele que lutava pela nossa causa. Eles não tinham ideia que ao terceiro dia ele ressurgiria, que ao terceiro dia a esperança retornaria. Era sexta-feira e fica um marco para toda a humanidade do maior presente de Deus para nós. Louvado seja Deus. Hoje nós temos o nosso culto de Páscoa, o marco mais importante, sem o qual não haveríamos cristãos algum, não haveria sentido da mensagem, da pregação da cruz, não haveria mais esperança. Louvado seja o nome do Senhor por isso, pelo presente de Deus para todos nós. Nós vamos orar agora e vamos adentrar em adoração ao Senhor, vamos exaltar o nosso Deus, glorificando a Ele por esta grande vitória na cruz de Cristo. Logo após o louvor, nós vamos ver à luz de cada líder nosso uma dessas palavras e vamos discorrer cada uma dessas palavras para que venha edificar as nossas vidas. Amém? Você que está em casa, fique de pé agora, vamos fazer uma oração e vamos adorar ao Senhor. Hoje é festa, hoje é dia de contemplarmos aquilo que o Senhor fez por nós, mesmo passando pela lembrança do luto, do Calvário, do momento de trevas, de tremor de terra, de véu rasgado. Nós estamos atravessando para o maior salto que a humanidade poderia dar em rumo à vida eterna, vitória sobre a morte. Louvado seja Deus. Pai maravilhoso, nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, exaltar o Teu nome. Queremos cultuar a Ti, Pai, dando o melhor de nós, Pai, pois o Senhor deu o melhor do Senhor para cada um de nós. Fica conosco, Pai, neste período, fica conosco neste tempo. Nós te rogamos, Pai, e nós oferecemos a Ti a nossa oferta de louvor e adoração neste momento. Aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa e vamos adorá-lo. Aleluia. Aleluia. Deixou seu trono e veio ao mundo, mesmo inocente se fez réu. Movido de um amor profundo, morreu na cruz pra me dar o céu. Foi humilhado, sofreu calado.
mesmo inocente se fez réu. Movido de um amor profundo, morreu na cruz pra me dar o céu. Foi humilhado, sofreu calado em meu lugar, em meu lugar, sem ter pecado, foi condenado por me amar, por me amar. Sua vida me deu vida, seu amor me alcançou, graça superabundante transbordou. Meu destino foi mudado, não vivo mais eu, e hoje sou do meu amado é meu. Eu sou do meu amado. Maravilhosa graça, graça me alcançou, livre sou, livre sou. Maravilhosa graça, graça me alcançou, livre sou, livre sou. Eu estava perdido, mas fui atraído pelo teu amor, teu grande amor. Hoje fui lavado, fui santificado pelo teu amor, teu grande amor. Eu estava perdido, mas fui atraído. Pelo teu amor, teu grande amor. Hoje fui lavado, fui santificado. Pelo teu amor, teu grande amor. Minha vida me deu vida, teu amor me alcançou. Graça superabundante transbordou. Meu destino foi mudado, não vivo mais eu. E hoje eu sou do meu amado maravilhosa Graça, graça me alcançou, livre sou, livre sou. maravilhosa Graça, graça me alcançou, livre sou, livre sou. Pra todo sempre Primeira palavra de Jesus na cruz foi perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando nós oramos,
A oração nos aproxima de Deus. A oração nos ajuda a ter intimidade com Deus. Quando você tem seus amigos, você conversa com eles. Quanto mais você conversa, mais intimidade você estabelece com seus amigos. Você tem conversado com Deus? A prática da oração foi ensinada por Jesus. Jesus orava constantemente. No seu batismo, ele orou, o céu abriu. Ele orou antes de escolher seus discípulos. Ele passou a noite orando. Ele orou em todo o tempo. E por causa disso, nesse sofrimento da cruz, na agonia da cruz, ele conseguiu não se desesperar. Ele não ficou, nesse sofrimento todo, ele não ficou procurando alguém para culpar, para condenar. Mas ele manteve o mesmo amor, porque ele tinha essa prática de oração. Jesus, ele não buscou justiça, ele não pediu para Deus intervir com a sua justiça divina. Ele clamou por misericórdia. Como você tem se comportado no meio da dificuldade, no meio do sofrimento? Estamos vivendo um tempo de pandemia. Você consegue perdoar? Você consegue amar? Quando estamos sofrendo, procuramos um culpado. Que você não procure um culpado, não procure culpar o governo, não procure culpar os seus pais pelo seu sofrimento, pelos seus conflitos, seu esposo, sua esposa, seu chefe, mas que você consiga, como Jesus, amar e perdoar. O amor de Jesus era tão grande que ele clamou para que Deus perdoasse aqueles que estavam causando a sua morte, causando todo esse sofrimento. Que o amor de Deus possa estar no seu coração, para que você consiga exercitar esse perdão, esse amor. O perdão, ele tem via de mão dupla. Ele cura quem perdoa e ele cura também aquele que recebe o perdão. Ele é mais poderoso do que qualquer sedativo que você possa estar tomando, porque o sedativo trabalha na sua mente, nos seus neurônios, deixa meio sedado. Mas o perdão do Senhor, ele cura a nossa alma, ele traz alívio para o nosso coração. Que você consiga perdoar, que você consiga pensar neste momento, há alguém que eu preciso perdoar? Que você consiga liberar esse perdão, que você consiga declarar o perdão para aquele que te ofendeu. Deus abençoe. A segunda palavra de Jesus foi esperança. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas como alguém, dentro do seu pior momento da sua vida, passando por uma crucificação, poderia falar a respeito de esperança? Jesus nos ensina que mesmo em meio às piores momentos da nossa vida, nós podemos produzir esperança. E não somente para nós, porque ele disse, e falou sobre esperança para alguém que estava do seu lado, o ladrão da cruz. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5, entendeu isso perfeitamente. Ele vai dizer que a tribulação produz em nós paciência, produz em nós perseverança e produz em nós esperança. Então a esperança em Jesus faz com que nós possamos olhar para frente, produz em nós algo real. Nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde passamos por grandes tribulações, mas o Senhor continua dizendo da cruz do Calvário que nós devemos ter esperança. O Senhor Jesus, nas suas últimas palavras, ele incluiu esperança, porque ele sabia que mesmo em meio às tribulações, nós produziríamos algo que fosse eterno. A esperança que nós temos em Jesus, principal, no qual Jesus venceu a morte, nos fez ter paz com Deus. Isso é esperança. Essa é a nossa principal esperança. E da cruz, o Senhor Jesus nos ensina
a levar esperança, não somente a ter esperança, mas também levar esperança àqueles que talvez estejam desesperados, estejam atribulados. O Senhor Jesus, da cruz, Ele brada aos nossos corações: devemos ter esperança, devemos continuar, mesmo sem estar vendo o resultado final de algo, mesmo que está difícil, mesmo que estamos sendo atribulados. Lembre que o apóstolo Paulo diz: regozijai-vos na tribulação, porque ela produz em nós algo necessário, essa certeza e essa convicção de termos esperança. E a esperança para nós é uma pessoa, a esperança para nós é o próprio Jesus. Tem um texto que vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, vai dizer o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará escape, para que vocês possam suportar. O Senhor Jesus, no seu pior momento, Ele sabia que Ele poderia sim suportar a cruz, porque essa foi a sua missão: redimir os homens diante de Deus, pagar o preço de todos os nossos pecados. E Ele bradou da cruz: tenha esperança, porque Ele sabia que o Senhor não daria a Ele prova maior do que Ele pudesse suportar. Por isso, meus irmãos, regozijem-se na tribulação, porque ela vai produzir em vocês paciência. O Senhor não colocará sobre nós prova maior do que nós podemos suportar. Por isso, a segunda palavra de Jesus é esperança. Tenha esperança em nome de Jesus. Amém. Meus olhos ao
A terceira palavra de Jesus foi responsabilidade. Jesus, vendo sua mãe perto de João, a quem amava, disse-lhe: Mulher, este é o seu filho. Imagine só o olhar de Maria ao ver Jesus ali naquela cruz, naquele momento de dor, naquele momento de morte, e se deparar com uma atitude de preocupação, de responsabilidade de Jesus. Jesus assumiu o seu lugar de filho mais velho e cuidou de sua mãe Maria. Mas ali naquele momento, ele sabia que não iria continuar este cuidado. E então, ele preparou João para que cuidasse de sua mãe. João era ali o parente mais próximo e mais apto a cuidar da vida espiritual e do cuidado de sua mãe Maria. Ali, naquele momento de dor, de aflição e de sofrimento, Jesus não pensou só nele, Jesus pensou em sua mãe. É como se Jesus dissesse para ela naquele momento: Mãe, vai ficar tudo bem, eu vou partir, mas João irá cuidar de você. E naquele momento, Jesus teve ali o cuidado, foi responsável. Mesmo nos seus últimos minutos da sua morte, ele olhou para sua mãe e ele deixou ali o cuidado sobre a vida dela e o apoio de João para cuidar dela. Estamos vivendo em um momento onde precisamos ser responsáveis. A palavra responsabilidade significa que você tem a obrigação de responder pelas ações de outras pessoas e pela sua. E foi essa atitude que Jesus teve ali naquela cruz. E você, como tem agido com as suas responsabilidades? Você tem assumido ou você tem culpado outras pessoas? Nesse momento que nós estamos vivendo é fácil apontar e culpar, mas a responsabilidade é minha e a responsabilidade é sua, de se proteger, de se cuidar, de cuidar e proteger aqueles que você ama. Assim como Jesus fez naquele momento. Ele não estava preocupado com a dor dele. Ele estava preocupado ali com a sua mãe e com o sofrimento. Jesus é um exemplo de um filho responsável, de alguém que se preocupa e de alguém que está ali para cuidar daqueles que estavam precisando. Seja responsável a levar a sua cruz. Não jogue as suas responsabilidades para o outro, para o governo, para o mundo, para o Brasil, não. Essa responsabilidade é sua. Amém? Deus abençoe. Tenho sede. Tenho sede. Essa foi uma das palavras que Jesus, uma das frases que ele disse ali já crucificado. E essa talvez é a primeira palavra que ele vai falar a respeito de si mesmo. João, seu amigo, registra isso. E ele diz assim: Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras disse: estou com sede. É muito interessante falar sobre este momento de sofrimento, de dor, de espanto, de escárnio, que é um momento muito semelhante ao que nós estamos vivendo. Nós estamos semana após semana, dias após dias de luto. Luto pelas pessoas que morrem, luto pelas pessoas que perdem. Estamos enlutados. E esse texto, esta frase é um paradoxo, porque aquele que se diz o autor da vida, a água da vida, na conversa, no diálogo com a mulher samaritana, este mesmo homem agora diz que está com sede. E Jesus, até naquele momento, quando ele fala essa frase, ele está se referindo lá
a Davi, lá no Salmo 69. Quando Davi escreve aquele salmo e ele ali querendo refletir que toda a bondade que ele fez, ele recebe a maldade. Aqui Jesus pede água e recebe vinho. Tenho sede. A bem da verdade, se Jesus estava naquela cruz, e aquela cruz era para nós, aquela morte era para nós, aquela condenação era para nós, uma pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos é: qual é a sede que habita dentro de nós? Porque talvez de uma das inúmeras formas de nós entendermos essa palavra é entender que Jesus estava falando da nossa sede também. E por mais que hoje nós temos a palavra de Deus e nós temos tantas formas de nos enchermos disso que é a verdadeira água, que Jesus prometeu àquela mulher: se você beber da minha água, você jamais terá sede. Mas irônico é pensar que não poucas vezes, quando nós nos aproximamos do trono da graça, quando nós nos aproximamos da cruz, o espetáculo sangrento do mundo, a gente se aproxima dessa cruz com o desejo autêntico de receber a água da vida, mas não poucas vezes a gente já leva a resposta de qual é o tipo de água que eu quero, qual é o tipo de água que vai saciar a minha sede. O convite de Jesus é simples: a verdadeira água que sacia a nossa sede vem dele. Ele, o autor da fé, ele, o pai da vida. Antes que na Bíblia fosse registrado haja luz, um pregador dos dias de hoje diz que também foi dito haja cruz. Se a cruz é o espetáculo sangrento da morte daquele inocente, assim como hoje vemos a morte de tantos inocentes, o único caminho que nos resta é olharmos para a cruz de Cristo e nos saciarmos da morte que gera vida. É esse o momento. Não há outro momento, não há outra oportunidade tão cara para nós de nos enchermos de vida. Jesus diz aos discípulos, num determinado momento no livro de João, que é importante que eu morra, é importante que eu vá, para que o Consolador venha. Eis que Ele está aqui. Temos que romper esse ciclo, onde nós nos posicionamos diante de Deus, sabendo o que nós precisamos para nós mesmos. A gente precisa confiar que Ele é o autor da vida. Mateus, no capítulo 25, o apóstolo Mateus, ele vai registrar algo muito importante, né? Porque se Jesus diz que estava com sede, talvez compete a nós, nesse momento da história, acabarmos com a sede daquele que sofre. E a única forma, ou a forma como Mateus nos sugere fazer isso, ele diz o seguinte, presta atenção, 25, do 34 ao 40. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. E alguns ali perguntaram: mas Senhor, quando você esteve com fome, ou esteve com sede, ou esteve nu, e nós te demos de comer ou de beber? E ele vai falar: eu lhes digo a verdade, quando fizerem isto ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Sabe, gente, a sede aponta para a nossa necessidade de sermos irmãos e entendermos a dor uns dos outros. Essa sede nos coloca no chão da vida, nos coloca e nos aterriza na vida como ela é, cheia de dores, cheia de alegrias, cheia de lágrimas, cheia de risos. E Paulo, com muita sabedoria, ele registra lá em Coríntios, 1 Coríntios, do 7 ao 9. Ele diz assim, a versão é a mensagem: Deus está com vocês, disposto a mantê-los no caminho, até que todas as coisas sejam acertadas de vez por Jesus. Deus que conduziu você até essa aventura espiritual, compartilha conosco a vida de seu Filho, o nosso Senhor Jesus.
Ele jamais irá desistir de você. Deus abençoe. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos ele foi, e em dor podiam ver o homem condenado a morrer. Pela via Dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, qual ovelha
meu Jesus sofreu assim. Oh, oh, la, 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 aleluia. Amém. E a quinta palavra de Jesus foi sacrifício. Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, naquele exato momento, foi um momento que estava sobre Jesus todo o pecado da humanidade, o pecado que fazia a separação entre nós e nosso Deus. Aquele momento foi o momento da entrega, o momento onde tudo começou a fazer sentido, mas foi o pior momento de Jesus, o momento onde ele realmente sentiu toda a humanidade e todo o pecado do mundo. Sacrifício, uma palavra tão difícil, que somente esse gesto de Jesus pode simbolizar. Não foi fácil, aliás, não foi nada fácil. Ali, o nosso mestre, ele foi cuspido, ele foi escarnecido, ele foi entregue ali nas mãos de homens maus, foi açoitado. A sua carne estava ali se rasgando, aos poucos nos açoites e depois no caminho, com aquela cruz pesada. Quando ele teve sede, sabe que ele bebeu? Algo parecido com vinagre. Sacrifício. Ele sabia por que ele estava fazendo aquilo. E a palavra sacrifício vem para justificar um amor. Ele estava sozinho? Não. Nós também nunca estamos sozinhos. Não importa a dificuldade, a luta que você está passando. Na maior luta, a quem você pode clamar? A quem você está clamando? Tudo o que Jesus fez, todo esse sacrifício, foi para que nós pudéssemos ter vida. Todo esse sacrifício, como eu disse para vocês, não foi fácil. Só de lembrar, nós nos emocionamos com tanto sangue derramado naquela cruz. E naqueles últimos fôlegos, ele tentando dizer todas as palavras, que resumindo quer dizer amor. Deus nos ama, e esse amor incondicional foi demonstrado através de um sacrifício, para que hoje, eu e você, não sinta esse desamparo. Por quê? Porque através desse sacrifício é que nós possamos ter comunhão com Deus. Então, nesse momento, o momento que nós estamos vivendo, o momento que você está vivendo, é o momento de nós olharmos para a cruz, olharmos para todo esse sacrifício que foi feito e lembrarmos: não estou desamparado, não estou só, porque aquele sacrifício se fez morte para que tenhamos vida. E essa vida superabunda não é uma vida limitada ao que temos aqui, mas é uma vida que nos liga ao que é mais importante, que é a vida eterna. Sacrifício. Nunca ninguém nos amou tanto. Nunca ninguém irá se sacrificar tanto como o exemplo que nós tivemos do nosso Mestre Jesus. Então, lembre-se, você não está desamparado, você não está só. Por quê? Porque Ele derramou o seu sangue por amor. Ele fez esse sacrifício por amor. Então, no momento de dificuldade, o que você pode lembrar? Eu não estou só. A quem você pode clamar? A um Deus que não desampara. Esse é o significado desse sacrifício, amor. A paz do Senhor. A sexta palavra de Jesus na cruz é uma palavra de redenção. Em João, capítulo 19, versículo 30, diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então Jesus ele teve sede,
conforme a palavra do pastor Farney. A gente está continuando esse mesmo texto. E Jesus, de forma consciente, ele diz que tem sede. E ele entrega o seu espírito. E ele diz também, está consumado. O preço foi pago. Não existe mais dívida. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, e o salário do pecado é a morte, deveria ter a entrega de um animal como sacrifício. Então, o homem continuamente pecava e continuamente ele deveria entregar um sacrifício de um animal para cobrir o seu pecado. Mas em Cristo, neste momento, está consumado o pagamento de todas as nossas dívidas. Jesus diz, tetelestai, está pago. Quando um homem, naquela época, tinha alguma dívida, e ele pagava a sua dívida, era escrito no seu escrito de dívida, tetelestai, está consumado, está pago, eu não te devo mais nada. E em Jesus Cristo, nós somos justificados. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque está consumado, está pago. Naquela cruz, Jesus derramou o seu sangue, foi o sacrifício perfeito. Não precisamos mais entregar um cordeiro para cobrir o nosso pecado, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi entregue sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, retirou o nosso pecado. Aquele escrito de condenação que havia, que existia contra nós, já não existe mais. Por quê? Porque está consumado para a honra e para a glória do nosso Deus. Nós somos redimidos. Nós não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado. Para a honra e para a glória de Deus está pago. Nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, porque está consumado, tetelestai. E a paz de Deus, ela vem por meio da expiação do pecado. No Antigo Testamento, o pecado, ele via expiado pelo sangue de um cordeiro, pelo sangue de um animal, mas agora a expiação é perfeita. O pecado, ele é retirado, não existe mais nenhum tipo de condenação contra nós. E você que vivia como inimigo de Deus, como um escravo do pecado, você foi redimido para Deus por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, não sofra os danos da morte eterna. Você pode até perecer nesse corpo que é humano, nesse corpo que é carnal, mas de maneira nenhuma você que está em Cristo, você que tem fé em Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, sofrerá o dano da segunda morte, porque está consumado, todo o preço já foi pago por Jesus na cruz. Não existe um novo preço a se pagar, não existe uma nova parcela para ser paga, não existe algo que você precisa fazer, já está pago em Jesus Cristo, está consumado, tetelestai, todo o preço já foi pago. Você não precisa viver uma vida de condenação, uma vida de neurose sobre você. É pela fé, é pela graça, é mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz que você é redimido, você é reconciliado e a expiação é completa. Jesus Cristo já pagou, já está pago para a honra e para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus que por causa da redenção nós temos Cristo. Aleluia. E a sétima palavra é a entrega de Cristo. Então, vamos lá. Em Lucas 23:46 diz assim, clamando Jesus, com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele expirou. A Bíblia, ela é cristocêntrica. O que significa isso? Significa dizer que ela se preocupa em, através de todo o contexto, contar a história de Jesus. Então, assim, o tempo inteiro, a Bíblia ela quer nos ensinar a respeito de Cristo e como andar nos caminhos de Cristo. Então, assim, a jornada da cruz, a crucificação, essas 7 palavras que são ditas, essas 7 frases que são ditas por Cristo, elas também são exemplos, elas também nos ensinam a ser tipos de Cristo.
Porque se existe algo que Cristo deseja que nós sejamos, é que nós sejamos tipos de Cristo, ou seja, o exemplo dele. E a morte de Cristo vai exemplificar a missão dele, dizendo o seguinte, quando ele está lá na cruz, ele nos ensina que nós perdoamos, abrindo mão da nossa vontade. Ele também nos ensina que nós precisamos manifestar a nossa fé, crendo nele e crendo em todo o sacrifício. Nós também aprendemos que, ao nos comprometermos com Jesus, nós recebemos dele o legado. E isso nos traz também a responsabilidade para com Deus e a sua obra. E também nós reconhecemos a nossa dependência, ou seja, sem Cristo, nada podemos fazer. Também tomamos a nossa cruz. Quando a gente entra na nossa jornada de vida cristã, não significa que tudo vai ser maravilhoso, que tudo vai ser uma bênção, como é muito ensinado por aí. A vida cristã, ela tem as suas dificuldades, assim como o próprio Cristo vivenciou isso. Ele vivenciou tempos onde tudo era muito bom, mas ele também vivenciou boa parte do seu ministério sofrendo. Então, é muito importante que nós tenhamos conosco que, como cristãos, a gente também vai sofrer. Mas, quando a gente toma a nossa cruz, a gente tem certeza de uma coisa, nós nos rendemos a Cristo, e essa redenção nos coloca nos braços do Pai. E, com isso, nós aprendemos a última coisa, que é nos entregarmos. Porque, assim, às vezes o cristão, principalmente o cristão do dia a dia de hoje, nós vemos muitos cristãos que vão para a igreja, que conhecem a liturgia do culto, que conhecem a palavra, que conhecem pessoas, que conhece. Nós somos chamados a Deus não somente para conhecermos, mas principalmente para andarmos com Deus e fazer a sua vontade. E isso está implicado exatamente na entrega, porque não adianta nós conhecermos a Deus, sabermos que Ele se rendeu por nós, mas nós não entregarmos a nossa vida a Ele. Então, assim, Jesus, na atitude dele na cruz, ao se entregar, ele está exemplificando para a gente o que nós devemos fazer. Nós devemos andar na jornada dele, e na jornada dele está implícito que a gente também deve entregar a nossa vida nas mãos dele. Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje para dizer e ensinar a você que ande com Cristo, seja rendido a Cristo, mas principalmente entregue a sua vida a Cristo. Porque imagine o seguinte, se você é dono de uma empresa de e-commerce, e você tem toda lá a sua plataforma, você tem tudo que você faz para poder proporcionar e vender um produto para o teu cliente. E o seu cliente entra na sua plataforma, compra tudo. Mas o principal é o quê? É o seu cliente receber a entrega dele na casa dele. Então, assim, a jornada toda desse trabalho não vai ser concretizada se ele não receber o que ele pediu. Ou seja, a entrega tem que ser perfeita. Então, na sua vida, entenda que andar com Cristo implica em você entregar-se a Ele de verdade e de fato, assim como Ele entregou a vida dele nas mãos de Deus. E diante, inclusive, da dor e de se sentir desprezado, porque quando Jesus está lá na cruz e ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? É o único momento em que Jesus chama Deus de Deus e não de Pai. Por quê? Porque naquele momento ele se sentiu distante. Então, o meu recado para você hoje é que entregue-se, mesmo diante de toda a dor que você está sofrendo, mesmo diante de todas as dificuldades que você está tendo, se você se derramar nos braços do Pai e você se colocar no colo dele, ele vai te carregar, porque é isso que um pai faz, ele nos ama. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Depois dessa palavra de entrega que a Priscila traz, eu quero terminar este período tão especial, este momento tão especial da ministração da nossa igreja para a nossa igreja, através do Espírito Santo de Deus, tomando a Santa Ceia e lembrando desta entrega de Cristo lá na cruz do Calvário. Ao tomarmos a ceia agora, você preparou os elementos em casa, você se junta a uma família global que entende que este é o único caminho
para a eternidade. E domingo vem aí, onde nós vamos falar sobre todas essas questões e principalmente sobre o poder da ressurreição. Eu termino então citando o mesmo texto que nós começamos em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. O perdão, como a pastora Tânia falou também, da primeira palavra, é algo que serve, é algo benéfico de forma dupla, porque ele abençoa quem perdoa, e ele sara o perdoado. E o perdão de Deus cura as nossas feridas, e as piores mazelas da humanidade. Se encontra aqui a resposta, se encontra aqui a solução, no perdão de Cristo na cruz do Calvário. Nós vamos agora pegar os elementos. Eu vou pedir para você que você também pegue os seus elementos. Já foi separado para mim aqui o pão e o vinho, nós vamos orar. E ao orar agora, nós vamos nos lembrar de Cristo entregando-se a cada um de nós. É interessante que os elementos que Jesus usa é elemento que pode estar na mesa do rico e do pobre. Pode estar no mais simples casebre e no mais suntuoso palácio, o pão e o vinho. Esses elementos representam o corpo e o sangue de Cristo, os quais agora nós fazemos parte dele e tomamos como presente de Deus para a remissão dos nossos pecados. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Louvado seja Deus. Irmãos, se nós tivéssemos um grupo de cientistas para desenvolver um elixir para curar todas as enfermidades, seria mais ou menos, se eles conseguissem, eles iam chegar talvez próximo ao que chegou o Cristo da cruz, quando vertendo o seu próprio sangue, nos transforma agora em seres eternos, seres que podem viver para sempre, vencendo a morte, vencendo o mal e vencendo toda a miserabilidade humana. Aqui encontra-se a vitória da humanidade. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai maravilhoso, nós consagramos esses elementos, Pai, a Ti. Senhor, o pão e o vinho. Nós consagramos a Ti agora, Senhor, crendo que neste ato o Senhor nos concede pleno e total perdão. Como pregou o pastor André Tetelestai, as nossas dívidas agora são pagas. As nossas dívidas agora são eliminadas. Ó Santo de Israel. Como pregou o Senhor amado Farney, falando sobre a humanidade, Pai, agora, Senhor, ó Deus, a humanidade é lançada na cruz com Cristo, para ressurgir como novas criaturas. Ó Senhor amado, o Teu sacrifício, ó Deus, como disse a Maureen, é que nos traz agora vida. Louvado seja o Teu nome por isso, Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, Ele partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos o pão. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Após comer o pão, Ele também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Eis aqui o elixir da vida. Tomai em memória do Senhor Jesus. Nós vamos fazer agora uma oração de agradecimento. E nesse agradecimento, eu queria que você fizesse o seu agradecimento pessoal. Pessoal. Porque você alcançou perdão, você alcançou esperança, você tem alcançado a responsabilidade de Cristo pela humanidade, você tem alcançado isso também por aqueles que você ama. Assim como Cristo alcançou a humanidade, a sua humanidade agora é elevada a um estágio de sobrenatural, louvado seja Deus. Assim como Cristo se sacrificou, Ele também chama você: tomai a sua cruz, aquele que quer vir após mim. Tome a tua cruz e me siga. Vamos fazer isso agora, agradecendo a Deus por toda a dádiva, por todo o presente, por tudo aquilo que a Páscoa representa e traz como dádiva de Deus para cada um de nós. Pai maravilhoso, nós Te louvamos e Te bendizemos.
Nós te exaltamos e glorificamos. Só tu és santo, 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 digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Continua conosco, Pai. Nós queremos humildemente, Senhor amado, nos curvar a Ti e apresentar a Ti a nossa oferta de adoração. Apresentar a Ti, Senhor, o nosso ser falho, ó Deus, o nosso ser fraco, pequeno, mas que se faz forte, gigante, pela Tua força e pelo Teu perdão. Obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, por providenciar restauração completa para cada um de nós. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor Ele tem por ti. Quanta dor sofreu por ti, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Quanto amor que vem do céu. Só Ele tem esse amor. Aleluia, aleluia. Louvado seja, bendito seja o nosso Deus.
Grande é o Senhor. Deus é majestoso. Que o Senhor receba a nossa adoração como oferta verdadeira e suave. Eu quero dar a bênção final desse culto, dessa santa ceia de Páscoa. Que o favor do Senhor seja sobre todos vocês de maneira especial. Queria convidar vocês a aproveitar ao terminar deste culto. Amanhã é domingo, aliás, depois de amanhã é domingo. E nós temos o culto da ressurreição. E vai ser um culto lindo, às 10 horas da manhã você pode assistir aqui conosco e transmitir para o maior número de pessoas, abençoando pessoas, a respeito da grande vitória. O Cristo ressurgiu, o Cristo ressurreto. Estenda suas mãos para cá, que a graça de nosso Deus e Pai, que a paz do Senhor Jesus, que a doce comunhão e unção do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo. Amém, Jesus. Amém. Deus o abençoe.